Hoje em nosso programa falaremos de políticas públicas no Brasil e suas questões relacionadas à maconha, as leis, liberações e tudo que envolve esse tema. Para essa conversa, nós temos a satisfação em termos mais uma vez aqui conosco o médico psiquiatra Dr. Quirino Cordeiro Júnior, que hoje atua como secretário nacional do Senapred, que é a Secretaria Nacional de Prevenção ao Álcool e Outras Drogas. Ele trabalha sempre na direção do cuidado, da prevenção, levando informação verdadeira e promovendo o debate, mas principalmente inovando e trabalhando de forma profunda e consistente. Ao seu lado, Janderson Fernandes, que é o responsável pela direção do grupo Gabata, especializado no tratamento de dependentes químicos, também conhecedor do tema. E de forma virtual, teremos a presença de dois ilustres convidados. O Dr. Osmar Terra, que é médico de formação e também atua já há algumas décadas na carreira política. Ele foi ex-ministro da Cidadania do Brasil e ex-ministro de Desenvolvimento Social e Agrário do Brasil. É deputado federal em 2 mandatos. Tem um envolvimento muito profundo e antigo em seus trabalhos na área da dependência química. Nosso outro convidado à distância é o Sheikh Jihad Hamad, que é presidente do Centro Árabe Latino de Cultura e Estudos Estratégicos. É presidente também do ICP, Instituto 5 Pilares. Ele é teólogo, palestrante, consultor em vários assuntos relacionados ao universo da cultura e costumes árabes e também da religião islâmica. Ele atua fortemente nos temas relacionados à prevenção e à dependência química. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa Dependência Química e Saúde Mental. Olá, estamos de volta ao programa Dependência Química e Saúde Mental, hoje com o Dr. Quirino Cordeiro, com o Janderson Fernandes e também com os nossos convidados que estão online, Dr. Osmar Terra e também o Sheikh Jihad Hamad. Eu tenho um assunto muito interessante para falar com vocês e eu tenho certeza que vocês que estão nos assistindo ficarão aí atentos. Nós vamos falar hoje sobre a minuta de substitutiva ao projeto de lei 399 de 2015 que está em tramitação na Câmara Federal. Eu vou iniciar o nosso programa aqui lendo o primeiro artigo desse projeto para vocês. Prestem atenção. Artigo 1º. As atividades de cultivo, processamento, pesquisa, armazenagem, transporte, produção, industrialização, comercialização, importação e exportação de produtos à base de cannabis SPP, ou seja, a maconha, são permitidas nos termos dessa lei. Dr. Quirino, nós queríamos uma explicação do senhor a respeito dessa minuta de substitutivo ao projeto de lei 399 de 2015. Olá, Vanessa, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente no programa Dependência Química e Saúde Mental, tratando desse tema tão relevante para toda a sociedade brasileira. No ano de 2015, foi apresentado ao Congresso Nacional o projeto de lei que naquela ocasião buscava regulamentar o acesso das pessoas a medicamentos à base de cannabis. Entretanto, no ano passado, 2020, em setembro, foi apresentado por um grupo de parlamentares, deputados federais, um substitutivo a esse projeto de lei, que o modificou por completo. De acordo com esse substitutivo, então, caso ele seja aprovado, passa a ser liberado no Brasil a plantação de maconha em larga escala e também a fabricação de produtos à base de maconha, não apenas para fins medicinais, mas também para fins industriais,
para fins cosméticos e alimentícios, ou seja, nós poderemos ter no Brasil a fabricação e a comercialização de produtos, inclusive alimentícios, para nossa sociedade. Por conta disso, então, o governo brasileiro, o governo federal, já se posicionou de maneira bastante clara contra esse projeto de lei. Inclusive, os ministérios que trabalham nessa área, ou seja, o nosso ministério, o Ministério da Cidadania, o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, o Ministério da Agricultura, todos esses ministérios fizeram estudos técnicos a respeito desse substitutivo, desse projeto de lei, mostrando os grandes perigos que significariam para o Brasil a aprovação desse texto. E hoje nós temos uma situação bastante delicada, já que está pautado na Câmara dos Deputados, agora para o dia 20 de abril, a apresentação do relatório deste projeto de lei, que significaria então a liberação da maconha no Brasil e também a votação desse substitutivo, o que nos deixa, então, bastante preocupados. É importante a gente aproveitar esse momento, Vanessa, para nós conversarmos com as pessoas que estão nos acompanhando a respeito de possíveis usos medicinais da cannabis. É importante que as pessoas entendam que das centenas de moléculas que compõem a cannabis, apenas uma delas, que é o canabidiol, tem evidência científica que leva, então, à possibilidade do uso terapêutico. Entretanto, o uso é muito restrito para apenas uma condição clínica, que são crises convulsivas, que são crises epiléticas refratárias, ou seja, que não respondem bem a outros medicamentos e apenas na infância e na adolescência. Para outras indicações clínicas, nós não temos evidência científica. E é importante dizer também que as outras moléculas que compõem a cannabis também não tem indicação científica nem para o controle de crises epiléticas refratárias. Inclusive essa, Vanessa, é a posição da Associação Brasileira de Psiquiatria, do Conselho Federal de Medicina, da Associação Brasileira de Pediatria. Todas as entidades médicas brasileiras colocam a questão, então, nesses termos. É importante também ficar claro para as pessoas que estão nos acompanhando que hoje no Brasil não há mais necessidade de nós termos uma lei federal para regulamentar a oferta de produtos medicinais à base de cannabis no Brasil. Isso porque, Vanessa, no final de 2019 e no início do ano passado, 2020, a nossa autoridade sanitária brasileira, que é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, publicou 2 resoluções permitindo aqui no Brasil registro de medicamentos à base de cannabis, prescrição, uso desses medicamentos e também a produção em território nacional de medicamentos à base de cannabis. Inclusive hoje já existe no Brasil a produção de medicamentos à base de cannabis, ou seja, não há mais a necessidade de nós termos uma lei federal para regulamentar essa questão no Brasil. Ou seja, essa questão já está regulamentada, pelo que eu estou Exatamente. entendendo. A Anvisa já tem duas resoluções. 2 resoluções que permitem o uso do canabidiol, então não haveria de fato necessidade de ter um projeto permitindo isso. Mas pelo que eu estou entendendo aqui, doutor Quirino, eu gostaria que o senhor explicasse melhor, que já havia a existência de um projeto publicado em 2015, que é o PL 399 de 2015, e o que se está tentando fazer neste momento é introduzir um substitutivo ampliando, pegando carona já num projeto que já está em tramitação na Câmara Federal e abrindo outras possibilidades, como o cultivo da maconha, importação, exportação de todas, plantação, cultivo, todas essas coisas. Quer dizer, é uma situação bem grave no meu ponto de vista. Sim, o que nós estamos tendo agora, Vanessa, para que as pessoas possam entender esse cenário, é um oportunismo sem tamanho de um grupo de deputados que está se valendo de uma artimanha legislativa e está trocando, então, o projeto original do PL 399 por esse substitutivo.
que acaba então, como você mesma acabou de ler para nós, acaba então abrindo a possibilidade para liberação da maconha no Brasil. É uma coisa bastante interessante também, porque além da Anvisa, ou seja, além da nossa agência sanitária brasileira ter publicado essas normas permitindo então no Brasil o uso, a prescrição, inclusive a produção de medicamentos à base de cannabis no Brasil, nós do Ministério da Cidadania fizemos uma provocação ao Ministério da Saúde recentemente, para que inclusive o Ministério da Saúde pudesse ofertar pelo SUS de maneira gratuita medicamentos à base de cannabis para as pessoas que necessitam, para essas famílias que necessitam. E que cá entre nós é um grupo ainda bastante pequeno, ou seja, basicamente o que está acontecendo hoje é um projeto cavalo de Troia, ou seja, está se vendendo, a ideia está se mostrando para a sociedade a ideia de que esse projeto seria para ajudar pessoas que necessitam de medicamentos, mas o que está dentro dele mesmo, na verdade, são ações para a liberação da maconha no Brasil. E é importante que as pessoas fiquem bastante atentas a essa questão, porque o que está por trás desse movimento é um grande interesse. Nós temos basicamente dois grandes grupos de interesse no Congresso Nacional buscando a aprovação desse substitutivo. O primeiro são grupos políticos ligados a movimentos de esquerda que querem aproveitar essa situação para imporem uma pauta histórica, que é a liberação da maconha no Brasil. Sim. E nós temos um outro grupo, que é um grupo de interesse econômico, financeiro, que busca, então, de maneira inescrupulosa, explorar um mercado, né, enfim, nascente da maconha no Brasil. Então, na verdade, o interesse aqui não é na saúde das pessoas, pelo contrário. Entendi. O interesse aqui desses grupos financeiros é explorar de maneira inescrupulosa o mercado da maconha no Brasil.